deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, nele eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. Oi crianças, oi famílias, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Sejam bem-vindos a mais um vídeo na CBD. Hoje nós estamos na lição 9 e vamos continuar falando um pouquinho sobre a história de Davi. Mas antes, para a gente começar, vamos orar? Fechem seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia. Muito obrigada, Senhor, por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas, por todo o Teu cuidado, por Teu amor. Senhor, eu te peço pela vida de cada criança que está nos acompanhando, cada família, Senhor Deus, e cada professor. Em nome de Jesus, amém. E vamos ao nosso versículo de hoje? Ele se encontra lá em Salmo, capítulo 32, versículo 5. E diz assim: Eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Vamos repetir? Eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Salmo 32, versículo 5. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi. Crianças, a confissão deve ser feita com a nossa boca. O pecado que fazemos começa no nosso pensamento, e ao pecarmos procuramos esconder o que fizemos, para que os outros não vejam e nem saibam. Mas Deus sabe de tudo, e não conseguimos esconder absolutamente nada dele. Por isso, o pecado deve ser confessado, ou seja, contado a Deus e seguido do pedido de perdão. Vamos começar a nossa lição? É a lição 9 e o tema é: O rei pecou. O rei Saul morreu e depois Davi passou a ser o rei do povo de Deus. O rei Davi mandou os soldados para a guerra contra um povo inimigo, mas dessa vez não foi com eles como costumava fazer. O rei preferiu ficar descansando no palácio. Numa tarde, Davi foi passear pelo palácio e chegou até o terraço e avistou uma mulher tomando banho em um quintal. Davi perguntou aos seus empregados quem era aquela mulher. Era Batseba, casada com Urias, um dos melhores soldados israelitas. E Urias estava na guerra. Davi deveria ter saído dali ou olhado para o outro lado, mas não fez isso. Ele ficou olhando Batseba. O que Davi fez foi errado. Ele era casado, porém desejou passar um tempo com aquela mulher bonita, mesmo sabendo que ela também era casada, e mandou buscá-la para ficar com ele, como se fosse sua esposa. Depois, Batseba voltou para casa e, passado alguns dias, disse a Davi que estava grávida. Davi ficou muito assustado e sabia o que tinha feito era errado. Era pecado. Ele pecou contra o mandamento de Deus, que a pessoa não deve cobiçar, isto é, desejar ter o que pertence a outra pessoa, nem marido de outra mulher ou a mulher de outro homem. E Davi tinha feito exatamente isso. Davi quis esconder o seu pecado, por isso mandou chamar Urias. E quando ele chegou, Davi mandou que fosse descansar em uma casa e ficar com sua esposa, Batseba. Mas Urias não foi. Então, Davi resolveu escrever uma carta para o comandante do exército, dando ordem para colocar Urias na frente dos soldados quando fossem lutar contra o inimigo, para que Urias fosse ferido e morresse. Davi deu a carta a Urias para levar ao comandante. O comandante leu a carta, colocou Urias na frente da batalha e ele morreu. Davi quis dar um jeito de Urias morrer na guerra para se casar com a mulher dele e assim esconder seu pecado. Além de querer aquilo que era de outra pessoa, ou seja, a mulher de outro homem,
o rei Davi resolveu de que Urias deveria morrer. E o rei pecou contra as ordens de Deus. Essas ordens estão escritas na Bíblia, que é a palavra de Deus. O rei esqueceu que os pecados não ficam escondidos, que ninguém consegue esconder nada de Deus. E Deus, sabendo que Davi tinha pecado contra seus mandamentos e contra as pessoas, mandou o profeta Natã falar com ele. Chegando lá, Natã resolveu contar uma história a Davi. Havia um homem muito rico que ia receber um convidado em sua casa. Então mandou preparar uma refeição para o visitante. Mas em vez de pegar um dos muitos animais que possuía, ele foi na casa de um homem muito pobre e tomou dele o único animalzinho de estimação que ele tinha, que era uma cordeirinha muito querida de toda a família. O homem rico matou a cordeirinha e com ela preparou a comida para o visitante. Quando Davi ouviu essa história, ficou muito zangado e disse que o homem deveria morrer. Então, olhando bem para Davi, o profeta Natã disse: "Esse homem é você." Naquele momento, Davi viu seu pecado descoberto e se disse arrependido. "O Senhor te perdoou, mas você desobedeceu às ordens de Deus. Por isso, você ainda vai sofrer por causa do seu pecado", disse Natã ao rei Davi. Davi e Batseba ficaram muito tristes. O bebê morreu. Davi sofreu muito por causa do pecado dele. E o versículo que aprendemos hoje faz parte do salmo que Davi escreveu quando confessou o seu pecado e recebeu o perdão de Deus. Aprendemos com essa lição que todas as pessoas são pecadoras e que precisam do perdão de Deus. Aprendemos também que quando pecamos, Deus está pronto a nos perdoar, se de verdade nos arrependermos de ter pecado e confessarmos ao Senhor pedindo seu perdão. Pode até parecer gostoso, pode até parecer legal, mas o pecado é perigoso e amargo no final. Pode até parecer gostoso, pode até parecer legal, mas o pecado é perigoso e amargo no final. Muito sofrimento e dor, pecado vem trazer. Todo aquele que pecar deverá se arrepender. Fora, tô fora, tô fora, tô fora do pecado. Tô fora, tô fora, tô fora, eu já fui perdoado. Tô fora, tô fora, tô fora, tô fora do pecado. Tô fora, tô fora, tô fora, eu já fui perdoado. Fora, tô fora, tô fora, tô fora do pecado. Tô fora, tô fora, tô fora, eu já fui perdoado. Então, crianças, essa foi a nossa lição de hoje, a lição número 9. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouquinho mais. E agora não deixem de fazer as atividades da revista. Eu tenho sentido falta de uma galerinha aí que está um pouco sumida, mas por favor não deixem de fazer. Coloca lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!